bem-vindo aqui, Santo Espírito de Deus. Olá! Estamos aqui gravando o podcast Olha Já, né? E hoje eu tenho companhia aqui, tenho um convidado aqui do lado da tela, está o Marcos. O Marcos não está vendo a minha tela, mas ele está dando um tchauzinho aqui. Eu tô vendo aqui, tá fazendo normal. A segunda tela que eu estou gravando, tá bom? A tela da gravação. Deixa eu colocar aqui pro lado. Mas é isso, cara. Seja bem-vindo aí no Olha Já Podcast. O intuito de criar esse canal pro YouTube é pra gente trocar informações entre amigos, né? Porque são tanta coisa que a gente faz no dia a dia, principalmente na parte de música cristã, dentro tocando em igreja, tocando em novena, tocando em muitas coisas, né? Que a gente... E nessa Semana Santa a gente esbarra em muitas coisas que a nossa igreja coloca pra gente, né? São tanto simbolismo, né? Que vem ali que a gente às vezes tem que assimilar muita coisa, né? Entender o que a igreja está querendo e ao mesmo tempo olhar para a nossa realidade e ver o que a gente tem para atender ali a demanda da igreja. Então, Marquinhos, seja bem-vindo aí. Tá bom pra gente trocar um pouquinho essa ideia. Eu sei que você não pode cantar, seria legal a gente cantar. É o primeiro podcast com videoconferência, né, cara? Seria legal se o papo rolasse aqui pra gente fazer um som também, mostrar algumas coisas que a gente faz. Mas a gente vai... Eu não sei quando vai ao ar esse episódio aqui, né? Como eu tô gravando, só tô gravando alguns... O primeiro já foi, né? Então esse daqui acredito que vai sem ser nessa semana agora, na semana que vem. Porque essa semana já não tem mais quinta-feira, né? Porque a gente já tá na sexta. Então é isso. Te apresenta aí, cara. Tu toca desde quando? Faz de quanto que eu não te conheço, né? Tu canta desde quando? Bora lá. Em primeiro lugar, esse cara tá em outro estado, não é isso? Bem aqui em Minas Gerais. Agora estamos morando aqui em Minas Gerais, eu e minha família, né? Abraço pra Manaus, né? Aí vamos fazer abraço para Manaus aí, para os amigos de Manaus que vão assistir, que estão acompanhando aí ao vivo, né? Tá ao vivo? Tá live? Não, né? Tá live, não tá live, tá gravado, ó. Eu não achei que tu ia querer live, pô, senão eu tinha feito live. Tá. Mas é bom que dá pra gente cortar as coisas, né? Pois é. E estamos morando pra cá, né? Questão de trabalho e continuando a missão aqui também. Bom, cara, Em todo a lugar, respeito de. Ah, em todo lugar precisa de missão, né, cara? pois é, cara. Aqui, a igreja aqui é muito bacana, os grupos. Aqui é incrível que tem um coral, tem vários corais, na verdade, assim. Porém, como é um assunto que a gente vai trabalhar hoje também, assim, mas é um coral que, por exemplo, tem a base, sabe como cantar as músicas, porém não é algo assim que ainda é bem, sabe, bem estruturado, como a gente já viu muitos corais, né, de coral do Amazonas, e aí, os corais do Liceu e tal. Mas, assim, a proposta que a gente veio para cá, e a gente trouxe o pessoal também daqui, né, justamente é essa, né, que é várias mulheres que tem aqui, né, várias senhoras, mas também que tem uma potência vocal muito boa, e que elas se deixaram, né, livres para querer aprender, para a gente poder ajudar, ensiná-las, né, e também foi uma alegria muito grande, né, por elas terem recebido, né, essa ajuda, querer receber essa ajuda. Mas, enfim, é isso, gente. Estamos para cá agora, né, continuar nossa missão aqui. Agora vamos visitar Manaus só nas férias. Ano que vem, se Deus quiser, nós estaremos aí. E, bom, você me perguntado, né, quando eu comecei a tocar, assim, eu comecei tocando teclado. Com Lá para os meus. 2 anos de idade, né? Rapaz, acho que foi, não sei. Eu lembro uma vez, teve um aniversário que o papai, ele chegou em casa, ele chegou com um teclado da Yamaha. Aí o teclado, antes não tinha muito acesso à questão do YouTube, essas coisas, né? O teclado e uma revista. Aí eu gostava, né? Beleza, vamos lá. Aí eu fiquei lendo aquela revista. E antigamente eu tocava assim só o básico do básico mesmo, né? Sem fazer acordes completos, era só tocando uma nota aqui, só no dó, só no ré.
E eu ia lendo, tentando buscar aprender, né? Me botaram também em escola, para tentar aprender assim com o professor presencial, mas eu não consegui. Eu era tão novo, eu tava muito reto, assim, que tem que ter uma postura toda, né, para poder tocar teclado, tudo que eu, sei lá. E eu me incomodei, aí eu fiquei, não quero participar, e acabei não continuando mais na aula, né. Aí passava o tempo, aí passou mais um tempinho, foi amadurecendo, crescendo, foi o tempo que eu busquei, né, a querer me jogar mesmo para aprender novas técnicas, novos arranjos, novas músicas, novas coisas do teclado em si, né? E foi quando eu comecei a entrar, foi na, acho que foi na, acho que comecei tocando na novena, foi. Comecei tocando na novena, né, na igreja, teclado, só o básico, ia tocando só o básico na novena, né, ia tentando pegar aqui, mas é aquilo, eu sempre fui atrás, buscando, buscando. Eu nunca tive aula, de aula particular, professor particular, nunca tive aula. Mas eu sempre fui buscando aprender, me aprimorar, né? É, Foi então, mas graças assim, à igreja, né? A missão da igreja, que eu acho que eu pude também me desenvolver bastante. E tanto é que a primeira banda que eu participei, né, foi a Convite do Rei, da banda, do tempo era a banda Balanço das Águas. Balanço das águas, né? Que o pessoal sempre Balanço errava. das Águas. Encontro das águas. Balanço das Águas, Balanço das Águas. E assim, eu fui desenvolvendo, né? Quando eu entrei pra a banda, né? No tempo que era Balanço das Águas, eu pude aprender também essas músicas de animações e tal, tudinho. Fazer solos no teclado, já usando efeitos, né? Não só aquele efeito básico que é o piano, como é colocado assim e tocado assim nas minis, tudinho. Mas eu sempre me deixando livre, né? Para querer aprender e buscar sempre mais conhecimento, né? Eu nunca fiquei acomodado ali, vou ficar só nisso aqui, vou continuar nisso daqui e vai ser assim para sempre, né? É aquele estilo Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer se tocar assim. Não, É. mas eu sempre me busquei, me deixei livre para querer aprender e sempre melhorar, né? Melhorar no que eu faço porque não é para mim, é para Deus. Então, Mas sempre o da que, melhor forma. mas o que é legal, né, cara? O que, tipo, a gente vê que é tipo um período, né? Tem períodos que Uhum. é, o período atualmente eu vejo que até as crianças mesmo, elas não estão muito interessadas em querer aprender a tocar um instrumento, entendeu? Pois É é. importante, né, a gente, quem pode, né, ou tem um instrumento e que possa ver alguém que tenha, que não tenha um instrumento e que puder ajudar, acho que é uma coisa bem interessante, né, cara? Uhum. Pois é, mano. E é sempre importante estimular, né? Por exemplo, a minha filha aqui, a Bela canta, ela tem 3 anos. Ela canta, já tá aprendendo já Teclado. as músicas assim, da igreja, né? Eu vou comprar um teclado pra ela, se Deus quiser esse ano. Aí já vou botar ela pra aprender também. Violão, ela pega aqui o violão, ela sabe posicionar o violão bacana, ela fica só fazendo aquele arranhado, né? Mas é aquela estimular, né? Estimular desde pequeno. Pra quando ela estiver mais entendido, né? Ela já tá fera e craque já no ramo musical. Pô, beleza. E como é que que isso te ajudou, te aproximou de Deus? Como é que aprender a tocar um instrumento, né? Lógico, né? Tem da tua família, com certeza, né? Teu pai, tua mãe, que são pessoas de caminhada, mas como é que isso também te ajudou a buscar, né? Estar num caminho que é do Senhor? Né? Eu toco e canto, a primeira coisa que a gente pensa, né? Vou para um barzinho fazer um som, né? Então, montar uma banda e vou pra noite, né? A primeira coisa, né? E isso é uma coisa também tentador na vida da gente, né? Pois é. Eu não vou mentir, eu já recebi propostas, né? De banda, assim, de secular, né? Digamos, banda secular para tocar, em pagode, forró, mas assim, eu nunca aceitei, né? Pra fazer o contrário, uma vez eu toquei. Eu fui tocar com uma banda de pagode. Mas assim, foi uma vez para nunca mais, sabe? Aquele sentimento assim de, por exemplo, meu Deus, eu não pertenço a esse lugar aqui, sabe? Isso aqui não é para mim, eu não quero levar esse lado, né? Não que seja errado, porque tem um que trabalham com isso, né? Ganham o dinheiro deles com isso, tudo bem. Mas assim, eu particularmente, eu não me sinto bem naquele ambiente, entendeu? Porque desde pequeno eu cresci
praticamente dentro da igreja, nasci dentro da igreja, né? E os meus pais, eles sempre me estimularam, né? Em estar ali presente na igreja, estar ali presente na missão, né? Eu... E isso, assim, é algo assim que me traz muita força, sabe? É algo assim que me dá muita vontade de continuar, de querer, não, nunca deixar a igreja, sabe? Eu posso deixar outras coisas, assim, trabalho, por exemplo, sair de Manaus, mas assim, mesmo assim, a gente tomando todas essas decisões, a gente nunca quer se afastar de Deus, né? Porque ali, eu fazendo aquilo ali, o meu dom, né? Que é cantar, tocar, eu me sinto bem. E outra coisa que eu até comentava com a minha esposa aqui, que uma das melhores coisas que pra gente assim, que serve na igreja não é escutar lá, canta bem, toca bem e não, esses elogios, né? Eu particularmente não gosto de receber esses elogios, mas é no final de seja lá o momento for, na missa, em momento de espiritualidade, de criação, e aquela pessoa chegar contigo e falar, poxa, olha, através do teu dom eu consegui sentir Jesus, através do teu tocar eu consegui realmente sentir Jesus, sentir o Espírito Santo tocar em mim, né? E isso pra gente é o que vale, né? E é com esses elogios, assim, digamos, né, que as pessoas dão, essas motivações, que para mim são uma motivação, né, de ver que realmente o que eu estou fazendo, o que eu estou cantando, o que eu estou tocando, não está sendo em vão, né? Que tá realmente, eu estou conseguindo fazer o que realmente Deus quer, né? Que é tocar as pessoas, né? Levar a palavra de Deus através da música, do nosso tocar. E isso é o que me motiva, sabe? A continuar, a nunca desistir, né? A perceber que, assim, não é Deus precisa de mim, mas eu preciso de Deus. E o lugar onde eu consigo sentir Deus fortemente é tocando, né? Fazendo isso sempre da melhor forma, buscando sempre aprender mais, como já havia falado, né? Isso é algo assim que eu jamais quero deixar de viver, né? Deixar de sentir a presença de Deus, do Espírito Santo. E me motiva demais, né? E eu sou grato a Deus por todo o dom que Ele me deu, pelo dom do canto, pelo dom de tocar, né? E poder também fazer isso da melhor forma e entregar a Ele, né? Nas missões, onde sequer a gente vá, né? E isso que nos motiva, né? Beleza. Acho que isso aqui, resumindo, né? Ver que realmente as pessoas estão sentindo, né? E ver que nossa missão não está sendo em vão, né? Isso que para mim já me faz, né, continuar e jamais desistir da caminhada. Beleza. Como, né, lógico, né, eu acompanhei toda a tua evolução, né? Mas eu queria Uhum, realmente saber de ti, assim, né, o que eu perguntei, né? A motivação da família em primeiro lugar, né? Se não tem ninguém da uhum, família que motiva, às vezes as coisas elas vão indo para um outro caminho, né? E a pessoa tem que querer uhum. sozinho mesmo fazer com É, que as coisas aconteçam. Nada cai do céu, né, de fato. Então, se uhum, você quer aprender um instrumento, quer aprender a tocar e tal, você tem que correr atrás, né? Tem que ir atrás, é, porque às vezes um curso, né, é caro, às vezes não dá para uhum, pagar, às vezes você tem que fazer outras coisas, né, e acaba que não acontece. Então, acredito que a força de vontade ali, auxiliado ao que as pessoas que estão próximas da gente podem fazer pela gente, acredito que isso seja importante, né? E do teu pai e tua uhum, mãe sempre foram essas pessoas que te conduziam ali para que tu pudesse, né, aprender a tocar um instrumento, a cantar e evoluir naquilo, né? E depois foi tu mesmo, né, evoluindo uhum, conforme tu ia vendo, tu ia exigindo de ti. E o que é legal, né? uhum, A gente vai exigindo da gente e as coisas vão acontecendo, cara. é, E assim, em questão de composição tua, eu sei que também tu tem, né? Como é que tá a tua vida uhum, autoral? Como é que tu pensa em fazer alguma música para cantar na igreja e tal, para é, ajudar a comunidade agora em outro local, né? Com certeza tu já vai entendendo a realidade deles, né? E a gente como compositor, a uhum, gente tem essa sensibilidade de enxergar na vida da comunidade e transpor isso para uma canção, para uma música. Eu tenho certeza que em algum momento também sai uma composição. sai. Uhum.
Assim, eu já tenho algumas composições já, né, que eu já tinha feito quando eu estava aí em Manaus. É, não tive melodia nem nada, só tem a letra pronta, né? Mas eu tenho canção já gravei uma, no caso, gravei isso só no celular mesmo, né? Mas que fala do Espírito Santo, né? Mover do Espírito Santo através da gente. E foi um momento onde eu tava acho que era no encontro que eu tava. Cara, e foi tão surreal, né, no dia que eu escrevi essa música, porque realmente eu veio assim a letra na minha mente, assim, do nada. Pô, eu tava rezando lá, fechei meu olho, aí eu tava com o caderninho bem na minha perna aqui, né? Aí com a caneta bem do lado. Aí veio a letra, aí fui escrevendo assim, por exemplo, eu não parei assim para pensar, o que eu boto aqui nessa frase, nessa outra frase, não. Eu fui escrevendo. Escrevi. Depois que eu terminei de escrever a música, já veio a melodia. Aí eu, caraca, mano, que coisa doida, nunca tinha acontecido isso comigo, né? Mas é uma música que realmente foi através do Espírito Santo que eu escrevi ela, né? E no momento que eu estava ali de oração, né, que eu me entreguei para ele, pro Espírito Santo, e ele veio, né, e deu as respostas através dessa canção, né? Eu não consigo cantar agora, porque a minha garganta tá meio ruim, então não vai ficar legal. Tá todo mundo de Mas, garganta ruim, né, cara? pois é, eu tenho outras canções também, né? Eu tenho um desejo também, futuramente, quem sabe, gravar elas, né? Gravar elas assim, com algo bem mais trabalhado e postar nas plataformas aí, né? Se Deus permitir que isso aconteça, né? Mas é um desejo que eu ainda tenho para futuramente. E a intenção do Olha Já é exatamente isso, essa, cara, despertar na gente, tipo, um desejo de fazer algo pela gente, entendeu? Porque Uhum. é, o nome, já até expliquei algumas vezes, né, em algumas lives, o nome Olha Já surgiu justamente dessa situação, né, de você do nada, poxa, às vezes não é nem para ninguém ver, né? Às vezes é pra Uhum. gente mesmo que a gente quer ali tocar um instrumento, fazer um videozinho e tal, pra gente ir se familiarizando com esse mundo digital também, né? Que Exato. pertence também a gente, né? Às vezes a gente não Uhum. tem exatamente todo aquele parâmetro que as grandes produções têm, então a gente começa pelo básico. Então o Olha Já surgiu exatamente para isso, para incitar, né, na gente esse desejo de gravar uma canção, gravar um vídeo, Uhum. postar nas redes e tal. E eu gosto muito de fazer o seguinte: eu posto um vídeo meu, aí depois, né, que eu postei, um tempo depois eu vou lá e digo, caramba, né, ainda bem que deu uma melhoradinha, né? Porque é isso, Uhum. né? Você vai enxergando essas evoluções. E isso também vai despertando nas outras pessoas o interesse de fazer algo também, né? Aí o Olha Já Uhum. surgiu assim. Né? Eu tava, tipo, do nada eu abri aqui o celular, vou fazer uma live aqui. Aí surgiu de uma vez, né? Eu tava, tipo, fazendo algo assim, né? E tô gravando assim. E apareceu lá a chamada, né? Que fica chamando no Facebook, né? A live, né? Aí Uhum. alguém olhou, tipo, olha já, né? O que esse cara tá fazendo, né? Tipo, Uhum. é algo meio, como é que se diz? É uma linguagem nossa daqui, né? Esse olha já, Uhum. né? Olha já fulano fazendo Já, isso, aquilo. já. Aí surgiu Uhum. o olha já, entendeu? Então vamos transformar esse olha já num olha já de fato, né? Para que as pessoas Uhum. entendam que nós temos também uma mensagem a passar, surgiu alguma coisa, a gente aprendeu e continua querendo aprender. O intuito de tudo isso é esse, que a gente mostrar que a gente aprendeu e continua querendo aprender e continua querendo evoluir. Uhum. Não é que a gente não parou ali, aprendi a tocar um negocinho, a cantar aqui e pronto, acabou a vida, né? É Uhum. isso que eu vou Pois fazer. é. A gente e eu falando um pouquinho de ti, né? Desde que acho que eu te conheço desde sempre, principalmente na parte musical. É importante ver o quanto, né, tu foi evoluindo, o quanto tu foi buscando essa evolução como músico, né, e depois levando a sério, né, músico de igreja. Né, a gente é músico de igreja, que a gente queira ou não, né, porque a gente só toca em Uhum. igreja, né. E a gente
cada vez procurando fazer melhor, mesmo com todos os empecilhos, né? Procurando fazer Exato. melhorzinho. Mas não é um melhor para a gente se aparecer, né? É o melhor porque a Uhum. gente vê que dá para fazer algo melhor para Deus. Eu entendo dessa forma. Exato, é verdade. É, exatamente, mano. Tanto é que, assim, eu já vi pessoas, né? Quando a gente ia servir, assim, quando a gente servia junto, né, mano? A gente gostava de poder, assim, das Pois não é, melhores né, cara? formas. Pô, botar um solo, bora fazer um negócio aqui, um acorde diferente aqui, um arranjo diferente ali, né? E sempre foi assim, né? Desde que a Sim. gente tocou junto. Mas é que ela não é, como você falou, não é pra gente se aparecer. É pra gente levar, porque assim, não é algo que eu tô fazendo. Eu não vou fazer de qualquer jeito, porque eu tô na igreja que vai ser de qualquer jeito. Não. As bandas de fora aí tocam bem só, faz isso, faz aquilo, estuda isso, daquilo. Por que que pra Deus tem que ser diferente, né? E é justamente o que a gente sempre tentou buscar e tentou levar, né? Sempre levar da melhor forma, sempre servir da melhor forma, tocar da melhor forma, né? E não é querer fazer show, não, jamais. Jamais eu vou querer fazer isso. A partir do momento que, sei lá, parecesse o ego falasse maior em mim assim, eu acho que eu ia deixar de servir, porque já não estaria mais sendo eu ali, né? Eu já não estaria mais tendo o Espírito Santo ali através de mim, mas sim estaria sendo eu, né? Querer receber elogio, querer receber isso, querer receber aquilo. Jamais que eu vou querer isso. Mas sempre fazer, se reconhecer humilde, né? Se fazer humilde, porque a gente precisa ser humilde, né? Querendo ou não. Mas buscar e fazer da melhor forma, né? Como a gente sempre buscou fazer, sempre tentou fazer. E graças a Deus, nas celebrações que a gente servia, foram celebrações assim, maravilhosas, né? Que ao final das missas, a gente escutava as pessoas falarem, né? Poxa, que missa bacana, que missa linda, foi isso, foi bom. Mas aquilo é fruto dos nossos ensaios que a gente tinha, que às vezes eram horas, né? Cansativos ensaios. Mas é isso, a gente sempre buscar aprimorar e buscar sempre fazer da melhor forma. Né? Em missa, em grupo de oração, isso e aquilo, seja lá o que for, a atividade que você for exercer dentro da igreja. Porque tu tocou num assunto que seria o próximo assunto, né? Que a gente ia é, debater, né? Mas algumas pessoas ficaram engessadas, né? Tipo, Uhum. alguém foi lá e dizia, vocês estão querendo fazer um showzinho, vocês estão querendo se aparecer. Aí Uhum. o que que a gente pode, isso retrai, né? Não posso fazer nada, né? E não tinha ninguém querendo se Pois é. aparecer, né? A gente estava querendo fazer algo que ajudasse as pessoas a rezar, que ajudasse as pessoas Uhum. a entrar no momento de intimidade com o Senhor. E o louvor é isso, né? Ele abre, né, o nosso coração. Ele abre o nosso Pois coração é. para que a gente possa. Rapaz, tá fazendo um turismo aí, né? Para que a Peraí, gente. peraí rapidinho, rapidinho. De boa, de boa, de boa. Enquanto o Marcos procura aí um cantinho, né? A gente vai dizendo que o louvor ele abre o nosso Já. coração para Deus, né? Em uma canção Uhum. bem cantada, bem entoada, uma melodia bem bonita, né? Ela ajuda a comunidade, a louvar a Deus melhor, né? Ela ajuda Uhum. a comunidade a esse encontro com o Senhor. E é nessa síntese que a gente está esquecendo, né? Que os músicos estão esquecendo. Então, tipo, quando a gente quer, vamos fazer aqui um arranjo vocal, vocês estão querendo fazer o quê? Estão querendo fazer um showzinho? E não é isso, né? A gente está Uhum. querendo só fazer algo que a Assembleia que consiga ser uma flecha, né? Uma flecha do Senhor no coração da pessoa. Às vezes a pessoa está ouvindo uma pregação, 1 hora de pregação e nada acontece. A pessoa escuta uma música, Pois pronto, né? é. O Senhor age naquela música. Então, Uhum. a gente passa, né, por essas situações de dizer que fulano só tá querendo fazer showzinho, só quer se aparecer e etc. Na verdade, não é isso, né? Nunca foi isso. Uhum. É, exatamente, não. E é nessa parte que tu citou, né? Questão de pregação e a música, né? Aí a gente percebe como tudo se casa, né? Tanto questão de pregação e depois após a música, né? Aí a pregação ela vem, o pregador vai lá, fala, né? Que o Espírito Santo conduz ele, e a música vem justamente para confirmar isso, né? Como você falou, tanto é que muitas pessoas ouviam pregações, né? Mas através da música
que ela conseguiu sentir realmente o que o Espírito Santo estava querendo tocar no coração dela, né? E é dessa forma, né, que a gente vem, a gente procura sempre fazer, né, como eu costumo dizer, que não adianta eu estar ali por estar, eu tocar só sem ter realmente pedir a presença do Espírito Santo, né? Porque vai ser em vão e a missão não vai ser feita. A missão não vai ser feita. Eu tocar o básico, eu tocar o que todo mundo já toca, qualquer um disso pode fazer, mas assim, eu busquei sempre ser diferente, né? Não diferente para querer me aparecer, mas diferente para que realmente vá além, né? A minha missão vá além os meus dons, né? De não ser só eu guardar para mim, não só ter para mim esse dom, mas que eu pudesse, né? E continue ajudando as pessoas, né? A realmente sentir Deus, né? E, mas é uma coisa que eu gosto sempre de falar, que a gente nunca deve servir por servir, mas sim servir com o coração aberto, né? Para que o Espírito Santo possa vir através da gente, né? Nos conduzir e nos direcionar, né? Nas missões, seja lá onde a gente for. Com certeza. E a gente mudando um pouquinho de assunto, né, cara? Tu tá em outro estado, né? Ah, Mas a semana é a mesma, né? Estamos na Semana Santa, né? E exatamente. com certeza tu já pôde observar muitas coisas diferentes, né? Dentro da própria igreja que tu já caminha, né? Já começou a caminhar aqui em Manaus, né? Tem uma diferença, mas o que a gente percebe é que o objetivo ele é sempre o mesmo, né? Levar as pessoas para Deus, né? Então esse Uhum. é o ponto chave. Aí a gente, né? Como servo, como leigo, a gente nos coloca, né? Coloca a nossa voz, o nosso tocar à disposição para que a comunidade possa olhar para a gente e não ver alguém que quer se aparecer apenas, né? Mas alguém que quer ajudar, Uhum. né? Alguém que quer ajudar de fato a comunidade, né? É. E às vezes, né, a gente comenta sobre, gente, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Aí a gente esbarra na parte dos equipamentos, né? Na parte que é Uhum. mais sensível da gente, né? E que, por incrível que pareça, nem sempre a gente tem ali uma disponibilidade de boas coisas, né? Para que a gente possa também evoluir usando o máximo daquilo que a gente pode fazer, né? Então, o que a gente sempre tem são ferramentas que são somadas, né, não ajudam muito, né? Então Uhum. a gente também é muito ineficiente, né, como evangelizadores, né, nessa parte de dizer não, Uhum. vamos fazer isso aqui, vamos vamos fazer uma coisa boa, né? Vamos colocar à disposição uma coisa boa. Vamos colocar aqui um teclado, uma bateria. Ah, não tem quem toque, mas vai aparecer, né? Vai aparecer, né? A gente vai estar incentivando, né, alguém, porque às vezes tem alguém até que tem vontade, mas não tem condições de comprar um Uhum. instrumento que até porque o instrumento é caro, né, cara? É, exatamente. Hoje em dia tá muito caro, cara. Né? Tá muito caro, né? Tá muito caro, mas é isso, cara. Então, Uhum. esse esse reflexo, né, de tudo aquilo que a gente já vive, né, desde de alguns tempos, né, eu tenho que acho que uns 13, 14 anos de caminhada dentro da igreja. Tu já nasceu dentro da Uhum. igreja, né? Então, apesar de tu ser um cara novo, né, o que a gente pode observar naquilo que tu faz é que tu tem um cara, tu tem é, uma segurança naquilo que tu faz e um conhecimento, né, arranjado, é, porque tu foi atrás, né, de conhecer, tu foi Uhum. atrás de conhecer, quis conhecer e não, eu vou fazer isso aqui, eu vou aprender a fazer e acredito que isso é muito importante, né, pra gente, né, É. querer Pois é. é o delay, né, do delay dos estados, querer fazer e ir atrás de fazer, né, de fato. É aquela, né? Sair do comodismo, né? E buscar mais conhecimento, né?
eu tocava, né? Eu acho que eu não teria evoluído muito, né? Bastante. Hoje em dia eu percebo, né? A evolução que eu tive, mas é aquilo, né? Eu nunca botei desculpa, né? Eu não tenho professor, eu não consigo pagar uma aula. Não. Mas eu busquei atrás, né? Hoje em dia tá tão fácil a gente aprender as coisas. Tanta coisa que desnecessária aqui na internet, né? Mas buscar aprender um instrumento, cantar, técnica, enfim, as pessoas botam dificuldade nisso, né? E hoje está tão fácil. E, mas eu fui atrás, eu corri atrás, né? Foi suado, né? Mas graças a Deus, me deu, né, esse dom, né? Mas aquilo, eu não nasci aprendendo, gente. Fala, Bela! Eu não nasci aprendendo, né? Já sabendo assim tocar, pô, não. Mas eu busquei conhecimento, principalmente cantar, cara. Tu lembra, né, mano, que quando eu comecei a tocar, eu não cantava ainda. E minha voz ali era o ó. Eu não sabia cantar. Tanto é que eu achava tão lindo assim, ver a pessoa tocando, cantando, né? E aí eu fui atrás. Eu participei de um workshop, né? O nome do professor é Wesley Moreira. Ele é de Curitiba. Aí eu vendo, né, a aula dele lá, tudinho. E nos 3 dias que ele fez de workshop, mano, a minha voz tinha melhorado bastante. Aí foi nisso que despertou a vontade. Ele tava vendendo o curso, né? O curso era caro. Aí ele, no último dia do workshop, ele falou, ó, vou dar uma promoção de tal valor. Aí eu vou comprar. Aí eu comprei o curso. Mano, mas o custo dele, assim, é top. Eu digo que não foi um gasto que eu tive, não. Mas foi um investimento que eu fiz pra mim, Investimento, né? sabe? Eu fiz um investimento e tanto é que hoje, graças a Deus, minha voz melhorou bastante, né? Agora tá ruim porque eu tô meio gripado. Mas em ramo de técnica, graças a Deus eu consegui evoluir bastante, né? Mas foi graças também a minha força de vontade de querer aprender, né? De não me deixar acomodado, né? Essa é a palavra correta, né? Acomodado e ir atrás mesmo de conhecimento, né? Infelizmente tem muitas pessoas, né, que, assim, digamos, da igreja, que elas não querem, não se abrem realmente, não vão em busca, né, desses conhecimentos, né, como a gente fez, né. Não é querendo dizer, eu sou melhor. Não, gente. Mas é dizer que todos nós somos capazes de aprender, todos nós somos capazes de evoluir, né, naquilo que fazemos. Mas só basta a gente querer para isso acontecer. Verdade, né? E buscar mesmo, né? Porque parece que as pessoas estão ali meio que. Eu entendo a falta de tempo, né, de muita gente, né? Uhum. E de fato existe a falta de tempo, mas existe também o fato da pessoa querer, né? É, É. tipo, posso não cantar, né, igual um artista norte-americano, mas eu vou aprender a melhorar, né? Pô, tô desafinando ali no negocinho, eu vou buscar aprender, eu vou Uhum. buscar treinar, vou ver como é que melhora a voz, eu vou me exigir, né? Uhum. Um músico, né? A gente vive, né, no meio onde a gente tem os músicos que são meio esporádicos, né? Tipo, vai ali mais só na obrigação mesmo de cantar ou tocar e cai fora dali e vai fazer outra coisa, né? Ou seja, Uhum. esse daí não vai ter muita coisa a evoluir, porque ele não quer evoluir, entendeu? Não, Exatamente. não vai querer, a gente não vai poder exigir muita coisa, que ele faça muita coisa, porque ele não vai querer ali fazer, né? Então, Uhum. o que a gente pode é pedir que as novas pessoas que forem ali ajudar, que tenham essa mentalidade, né? De querer sempre estar evoluindo, de não ficar ali na mesmice, ou então ir lá só fazer por Uhum. fazer, porque eu acredito que se eu for tocar só por tocar, cantar só por cantar, eu vou sair, entrar na igreja todo domingo e não vai acontecer nada, né? Exatamente. Nem na minha vida e nem na vida de ninguém, né? Então, às vezes a gente sai, né? Como tu estava mencionando, você sai de uma missa, de um grupo de oração, as pessoas, poxa, eu orei tanto, eu senti Deus falando comigo, a partir de hoje já vou fazer, a minha vida já vai ser assim, assim assada.
Ou seja, isso não é mérito seu, né? Isso é Deus agindo através daquilo que você ali disponibilizou, né, cara? Exatamente. Mano, esse tem que ser nosso pensamento, né? De o que a gente tem que realmente ouvir, nós como músicos católicos, né? Essa simples frase, né? Que, poxa, o teu dom, o teu cantar, ou a tua leitura, como você entonou hoje, nisso eu consegui sentir Deus, né? Tendo esse pensamento, gente, eu acho que tendo esse pensamento e se abrindo realmente para Deus, eu acho que já vai vir aquele querer, aquele, digamos assim, aquele empurrãozinho do Espírito Santo, né, para querer você querer aprender. Porque é bom, querendo ou não, é bom a gente ouvir isso, né? Mas como eu te falei, mantendo a humildade, nunca querer bater no peito e dizer que eu sou melhor, não. Mas é nisso que a gente consegue perceber que tá certo o que a gente está fazendo, né? Tá indo no caminho certo, né? Mas é, é não se relaxar, não se acomodar, né? Se você tem um cartão de crédito para comprar um curso de instrumento, para técnica de vocal, irmão, vá, meta a cara, estude. Né? Não, você não vai estar perdendo seu tempo, você vai estar investindo em você, você vai buscar, né, o melhor para você naquilo que você for fazer, na forma como você for servir, né? Seja em oratória, seja cantando, tocando, mas sempre você vai buscar sempre fazer o melhor para Deus, né? Buscar sempre fazer da melhor forma, né? Não de qualquer jeito. Eu não sumi não, tá, mano? Eu tô aqui. É, pois É é, que deu um BOzinho, porque é que deu um BOzinho aqui. Agora sim. foi? É que a gente grava sozinho, é meio tenso, né? Mas é isso, cara. Então, uma nova caminhada, né? É uma Uhum. nova você numa nova caminhada, mas todos com o mesmo objetivo, né? É, E é isso, cara. Tipo, essas conversas, né, que a gente tem explicando uma realidade diferente, né, de uma realidade aqui da nossa realidade, do norte, né, aqui em Manaus, né, uhum. as nossas capelinhas, as nossas igrejas, né, aonde a maioria, né, dos fiéis são senhoras, né, senhoras. Uhum. É muito difícil a gente chegar numa comunidade onde tem uma expressão da juventude assim que ultrapasse, né, a, as senhorinhas, né, digamos, né, o pessoal mais idoso, Uhum. né? Então é muito difícil. A gente geralmente tem, né, uma juventude às vezes em muitas comunidades, né, mas sempre em expressão menor, né, e nunca numa expressão tamanha, né, gigantesca. Então o intuito da Uhum. gente ir colocando esses conteúdos, explicando nossa realidade, chamando, né, a juventude para ajudar também, né? Então, É, é o que a gente percebe quando a gente está indo para a igreja, a gente encontra jovem em tudo quanto é lugar, né? Tipo, tem jovem no meio da rua jogando bola, outros fazendo outras coisas, né? Mas a igreja não tem muito a atenção desses jovens. Por uhum. quê? Porque a gente não tem nada, o jovem não tem nada lá na igreja praticamente, né? Lógico, a fé ela vai Pois é. amadurecendo, né? A fé, através das formações, dos encontros, ela vai amadurecendo. Então, a gente não pode chegar para um jovem que acabou de entrar na igreja e exigir, né, aquilo que se constrói ao longo de uma caminhada, né? Então, a gente acaba fechando a porta na cara Uhum. da juventude, né, e fazendo com que ela não se sinta Exatamente. bem e acolhida ali naquele local, né? E não tem nada para fazer, né? Você Uhum. vai numa igreja, não tem um instrumento para aprender a tocar, não tem ali um grupo de dança, não tem um grupo de teatro, coisas que movimentam a juventude, Uhum. né? Não tem ali uma plataforma de mídia de interatividade com a juventude. Então, de uma certa forma, a gente vai fechando portas para a juventude, ou seja, a igreja vai ficando com pessoas só de adulto para cima, né? E aí, quem é que vai Uhum. aprender novos instrumentos, né? Quem é que vai
dar uma nova força para as comunidades, né? Então, se a gente permanecer com essa mesma mentalidade de só fechando portas, né, e nunca gerar oportunidades, acredito que é complicado, né, cara? Como é que tu vê essa Uhum. situação? A gente está com 35, 40 minutos já, cara, de conversa, ó. Já? Já, e Pô, que era eu só nem 10, sabia né? que a gente tinha tanto assunto assim para falar, ó, cara. Né? Mulher. Mano, assim, esses incentivos realmente são necessários, né? Pra, dentro da igreja, né? Infelizmente, a nossa igreja ela é precária nessa situação, né? Em questão de investimento, em questão de, digamos para nós, particularmente sendo músico, né? Questão de som, um instrumento bom, um microfone bom, né? E às vezes a gente fica desmotivado, né? Porque se dá alguma coisa errada lá, a gente já fica assim, meu Deus, mas por quê? Ou o cabo não estava bom, o cabo estava ruim, ou o som falhou, ou o microfone falhou na hora. E, e ver que, por exemplo, hoje em dia realmente a gente não vê tantos jogos, né? Cara, e uma coisa muito diferente, que eu já, a gente chegou aqui e já percebeu, mano, a juventude daqui, mano, cara, é surreal. Eu pensava muitos jovens em movimentos na igreja, mas aqui a gente participou de um evento, mano, a igreja aqui é grande, a igreja aqui é muito grande. Lotou, cara. Lotou de jovens. Lotou de jovens. Eu fiquei muito surpreso. A gente foi lá, a gente participou, a gente ficou muito surpreso. Mas a gente fica triste por outro lado, porque a gente percebe que na parte de missa, na parte celebrativas, onde é que estão aqueles jovens, né? Onde é que está essa juventude? Se não está servindo, podia estar tocando, mas não está lá tocando, né? E o que falta realmente é cativar, é saber deixar os ensinamentos, digamos assim, não deixar de dizer, dizendo assim que é errado os ensinamentos antigos, não, mas hoje em dia é uma nova forma da gente poder cativar a juventude, não só falando, não só levando ali, deixando, digamos, avoado ali o jovem, né? Só falando, não, o jovem não gosta de ficar só ouvindo, o jovem gosta de estar ali também nativa, né? O que seria bom é a nossa igreja realmente investir, botar ali um professor que saiba, né? Comprar um teclado. Ah, mas tem uma pessoa, eu quero aprender. Vem cá, pega essa pessoa, pega aquele jovem, né? Olha, você vai estar aqui na aula. Essa aula aqui você vai aprender e daqui para frente você vai servir, né, com esse teclado novo, com esse violão novo aqui na igreja, né? Acho que falta é essa, né? Saber realmente trabalhar com o jovem, né? Porque é bem difícil, né? Digamos, por exemplo, aqui já vem desde pequeno participando, tudo bem. Eu acho que não vai ter tanto problema para futuramente servir, fazer uma leitura, fazer uma animação. Mas para aquele que já de grande já vai participar, aí já tem que saber trabalhar de uma forma diferente, né? Verdade. E a gente precisa criar, né, oportunidades para a juventude, porque senão, como eu falei, né, a gente vai tendo adultos, somente adultos, e depois nós vamos envelhecendo, né? E não vai, a gente não vê se a gente não incentivar e não mostrar os caminhos e acolher e dizer não, a gente precisa fazer algo com a juventude, é, cada vez cada vez mais vai aparecer jovem, sim, né? Com certeza, né? Vai aparecer jovem, sim, mas Uhum, não naquela expressão que a gente necessita, que a gente precisa, né? E se a gente colocar ali os instrumentos, uhum, colocar tudo bacaninha à disposição, pode até ser que não venha em primeiro momento tudo aquilo que a gente deseja, né? A gente até às vezes fica frustrado, olha, a gente colocou tudo uhum, aqui, mas não apareceu ninguém. Mas em algum momento uhum, vai chegar, né? Vai aparecer e vai vir novos tocadores, novos cantores, gente com uma cabeça uhum, bacana, né? Para trabalhar, para ajudar, uhum, para que a missão ela consiga atender muito mais pessoas, muito mais localidades e uhum. comunidades que precisam. Tem comunidade que não tem sequer uma pessoa para tocar um violãozinho, né? Aí você olha, tem jovem Pois naquela é. comunidade lá, né?
tem juventude naquela comunidade, mas o que não tem é incentivo, né? Mas o que falta é incentivo, né? É, Exatamente. o que não tem é isso, exatamente, cara. Uhum. Pô, cara, É então. saber, é saber, Não, pode continuar. já? Siga aí a sua. É saber, assim, uma estratégia no caso, né? Era saber chamar, ver um meio de poder chamar a juventude e depois aquela juventude ali que entrar, já distribuir o serviço para ela, digamos, né? Mas é ficar ali no pé, porque jovem não é fácil, digamos, né? Mas é realmente fazer O chamada jovem. mais especial. Porém, muitas pessoas não têm paciência para isso, né? As pessoas mais velhas que estão lá já há muito tempo, elas não têm muita paciência para essa nova chamada, né? Para os jovens, digamos, né? Mas tem que ter aquela delicadeza, né, com o jovem. E depois, né, Deus vai tocar no coração desse jovem, ou a missão, né, que é para ele levar dentro da igreja, né? Mas preciso ter a iniciativa das pessoas que já estão ali, né? Para poder cativar e cultivar depois esses jovens futuramente. Com certeza. Deixa eu só explicar uma coisinha aqui, Marcos, porque eu tô olhando para cá, não é? Hum. Eu tô olhando para cá, é porque eu tô gravando aqui nessa câmera aqui, tá, mano? Aí Ah, O tá. Marcos, eu tô falando com o Marcos aqui nessa outra, né, para poder dar a junção, né, das duas coisas. Aí É, parece que o Marcos está falando, eu tô olhando para ali para outra coisa, né? Mas não, eu tô olhando para cá, porque é onde ele tá aparecendo para mim aqui. Mas mas é isso, cara. Então, o que a gente quer de fato, né, para tudo, depois de explicar tanta coisa, o que a gente quer de fato é que as pessoas valorizem o que tem na comunidade. Ah, não tem muita coisa. uhum, Vamos valorizar o que a gente tem, né? Vamos pegar 4, 5 jovens. Usa esses 4, 5 jovens para chamar outros 4, 5 jovens, né? E aí você uhum. vai aumentando, né? Ó, faz um futebolzinho na frente da rua da igreja, não é? Vamos fazer um Exatamente. futebolzinho de rua, vamos fazer aqui um campeonato de pênalti com a juventude. Depois a gente ora um terço, vai colocando aos poucos, né, É, cara? E, tipo, se eu chamar um jovem para rezar um terço, um jovem lá da rua, é lógico que ele não vai, ele não sabe nem o que que é, né? Então, uhum, vamos para uma missa, aí o jovem vai lá para missa, só vai uma vez só para missa. Ele não vai mais outra vez, é. nem que pague ele, né? Ele só vai uma vez porque ele ainda não entende, ele não está enturmado, ele não tem ali uma acolhida, né? Não tem aquelas reuniões ali que acontece, gente, a missa é isso aqui, a missa é importante, por isso, por isso. Em algum momento realmente você não vai entender, mas deixa Deus falar no teu coração, vai orando, vai meditando, e com certeza em algum momento tu vai entender a toda essa maravilha, né, que a gente tem na nossa igreja, que são as missas. Então acredito que falta realmente essa vontade de querer trazer, né, o jovem para dentro da igreja, mas Uhum. entender que ele vai vir com todos os defeitos dele, né, assim como a gente tem, né, É, com todos os problemas dele, com toda essa agitação da juventude, querendo algo logo ali imediato. E é importante a gente não fechar as portas da igreja logo para esse primeiro contato da juventude, cara. Acredito que seja dessa forma. exatamente. E é sabendo trabalhar, né? Trabalhando, aí vai passando o tempo, aí vai amadurecendo mais o coração dele, ou dela, né? Que estiver entrando. E o entendimento também, né? Rezando, como você falou, é bem interessante. Chamar o futebol, né? Bora ali, bora marcar um lanche com todo mundo. É essas situações que eu falo, né? Que realmente chama a atenção de um jovem, né? Não é só, bora rezar, bora pra igreja, bora pra missa. Não, isso não vai cativar ele. Vai se tornar, digamos, algo chato, né, pro jovem. O que as pessoas acham, acho quando a gente vai participar de uma reunião de liderança, né, dentro da igreja, de CPC, se eu não me engano, né? O que as pessoas acham é Uhum, que a gente está querendo mudar alguma coisa da igreja, uma missa e tal. A gente não quer isso, né? O que a gente uhum, quer é fazer com que a gente tenha uma expressão mais significativa dentro da nossa comunidade, da própria juventude. Porque querendo a gente ou não,
uma hora a gente vai cair fora, não é? Uma hora a gente vai não deixar a igreja, né? Mas a gente vai, às vezes até precisa, né? Tocar em frente outros projetos. E quem é que a gente vai deixar lá? Quem é que a gente vai deixar lá na igreja se não tem ninguém, né? A gente só está cada vez mais, o tempo vai passando, a gente vai colocando mais responsabilidade para a gente e vem, né? A responsabilidade vem e a juventude ela vem ali, como se diz, com menos carga do que a gente, né? A gente sabe por isso porque a gente passa por essas etapas, né? Tipo, eu era jovem, depois eu constituí família, agora eu preciso sustentar minha família, eu preciso galgar um sonho, eu preciso isso, aquilo, outro, né? Então, a gente tem todo esse eu chamo de caminhada de Cristo, né? É tipo como se a gente fosse ali caminhando com todas as etapas, né? Aí acaba que a gente não vê, né? A gente sai, né, de uma comunidade, só tem, ou vai numa comunidade, tem uma ou duas pessoas para tocar um violão, no máximo, né? E quando tem. E aí a gente vai ajudar ali. Aí não vem ninguém. Os que vêm a gente manda embora. A gente não sabe acolher, a gente não ajuda, a gente não faz nada pela pessoa, né? Então a pessoa vai embora, de fato, né? Aí quando a gente precisa ir para uma nova situação, assumir uma nova responsabilidade, a gente não vai ter quem deixar, né, para ser um músico, para continuar ali aquela missão. Lógico que vai aparecer, mas o ideal é que a gente não ficasse contando sempre com os milagres, né? É que a gente preparasse de fato uma equipe. Olha, vamos pegar aqui cinco pessoas cinco crianças da catequese, né? Até poderia ser uma iniciativa, né? E ali a coisa começasse a acontecer de fato, né? Mas dá para fazer, cara. Dá. Não é possível. Cara, eu já tomei bastante teu tempo. Te tomei aqui, deixa eu ver. 1 hora, a gente já tá com 1 hora de conversa aqui. Caraca, eu pensei que tava uns 20 minutos só. Como eu te falei ainda agora, eu nem sabia que a gente tinha tanta coisa para falar, cara. Né? Porque geralmente toda vez que a gente se encontra, ou se encontrou, foi para tocar, não foi? Então a gente tocou, cantou, ensaiou, de fato, é a primeira vez em bastante tempo que a gente se encontra só para conversar e partilhar ideias. Que o objetivo do Olha Já é esse, cara, é partilhar ideias para que essa garotada aí olhe e veja, cara, eu sei que eu vou encontrar barreiras lá, mas eu quero ir, eu quero aprender a tocar, eu quero ajudar, eu quero ali estar inserido nesse meio, né, cara? Exatamente, E agradecer, né? Te agradecer pelo convite. Eu tomei um susto na hora que tu mandou a mensagem, né? Meu Deus, o que aconteceu? Do nada. Mas assim, é sempre bom, mano. Precisa, né? Muita gente precisa ouvir esses incentivos, né, que a gente conversou aqui e tenho certeza que muitos jovens, né, que vão ver, vão assistir, eles vão ser tocados, né, e vai despertar no coração de cada um deles essa vontade de estar ali servindo, né, tocando, lendo, cantando. E nós, o Espírito Santo vai falar para essa pessoa. Ele vai tocar no coração dessa pessoa. É isso aí. Com certeza, né, cara? E assim, já te agradecendo, né, pela boa vontade, né? Eu sei que aí já é um pouco mais tarde. Aqui são 21 horas e 15 minutos. Então aí são o quê? 22 e pouco, né? E a gente agradece, né? Eu te agradeço aí pela boa vontade, né, de estar aqui. Tenho certeza que o Senhor te abençoa e vai te abençoar muito mais, cara, porque tu é um menino muito bom, né? Tu é um menino muito dedicado nas coisas que tu faz, principalmente para Deus. E tenho certeza que o Senhor não esquenta com nada não, cara, porque o Senhor no momento certo ele tem tudo que tu imaginar que o Senhor possa te dar ainda nessa vida,
ele com certeza ele não vai poupar nada, porque pessoas boas, elas sempre têm coisas boas à espera delas, né? Então, acredito que uma mudança, ela não é fácil, né? Principalmente se eu me mudar de casa, né? De uma casa para outra já é difícil. Imagine eu mudar é quase uma mudança de país, né? Porque tu mudou de uma cidade do norte, né? Para uma cidade já quase praticamente no centro-oeste aí, o que é? Que é Sudeste, né? Sudeste, Que né? é Sudeste. É Sudeste, né, cara? Tipo, é uma outra realidade, né? São novos desafios, claro, né? E, cara, só um comentário, né? Como é que eu posso falar? Não é uma decisão fácil, né, de ser tomada. Porém, é uma decisão de quem acredita. E é interessante isso, de quem acredita, de quem sonha, de quem quer, principalmente, de quem pensa coisas boas, né? Porque quem pensa as coisas boas e quem quer coisas boas vai em busca de tudo isso, né? E Exatamente. com certeza eu só desejo não só a você, mas toda a tua família, né? Que praticamente não foi toda a tua família que se mudou daqui de Manaus. Faz falta na parte das vozes, né, cara? Porque é complicado cantar sem o Marquinho fazendo ali uma terceira, uma segunda, uma oitava. É complicado, bicho. Mas a gente vai buscando novos talentos, né? Exatamente. Graças a Deus ficaram muitos ali, né? Pois né, cara. Tem muitos novos, né? O Joãozinho. Cara, o Joãozinho toca demais, mano. A Joãozinho, evolução dele também tá sendo assim, de se abrir a boca mesmo, né? O cara toca tudo, mano. Joãozinho é E um é isso, prodígio, né, né? cara? E o interessante que o que eu olho assim, olhando pra você, olhando pro Joãozinho, né, a gente percebe que tipo eles estão lá por extrema força de vontade, né? E ele toca pra caramba, tipo teclado, é, Violão. violão, tu é doido, é um monstro, né? Ele faz Então, coisa ali que eu nem sei fazer ainda. né, cara? Dá vontade de, tipo, ele tá tocando com a gente, né? Dá vontade de eu parar e ficar olhando pro cara tocar, entendeu? Porque o cara toca demais. E é interessante que ele tá lá dentro da igreja, né? A igreja tá usando, a igreja tá usando não, né? O Senhor tá usando o serviço dele, mas a gente que é da igreja, a gente não tem essa sensibilidade de dizer, poxa, esse cara, ele é brilhante, né? Eu preciso motivar ele, eu preciso perguntar o que ele está precisando, se ele tem um instrumento para ensaiar em casa, se tem um instrumento bacana. E tanto ele quanto você, acredito que nenhum de vocês teve esse olhar, né, mais humano, né, para o talento de vocês, para que vocês pudessem fazer aquilo. Mas isso não abala vocês, e é legal isso, né? Isso não abala a gente, né? Pois é. Pra finalizar, eu sempre fui uma pessoa assim, por exemplo, se eu boto água assim na minha cabeça, rapaz, só vou me aquietar depois que eu conseguir aquilo, né? Tanto é a questão aqui da viagem, né? A gente já tinha esse desejo de realmente se mudar, buscar algo novo para mim, para minha família, algo melhor, digamos, né? Em questão de emprego, que realmente desse para sustentar muito bem a família, né? Graças a Deus a gente teve essa bênção de Deus, né? E em questão da música em si também, eu nunca me aquietei, e nunca vou me aquietar enquanto não melhorar mais e mais, né? Sim. E eu sempre busco conhecimento, eu sempre busco me aprimorar, né? Um dia desse eu postei um vídeo, não sei se você viu, fazendo, fazendo uma base, né? Uma base de sol, e fazendo um solo no meio disso, uma outra nota, né? Uma passagem de nota. Cara, e eu fiquei tão feliz porque eu consegui fazer aquilo. Mas sabe, mas falei com a Bruna, amor, eu vou aprender. Aí quando foi no outro dia, eu fiquei estudando, aí eu consegui fazer, né? Mas é aquilo, eu quis aquilo, né? Eu quis aprender aquilo. E isso eu vou utilizar na igreja. Né? Quando eu for tocar, já vou utilizar isso, né? E é nunca se deixar, né? Se deixar acomodado. É sempre se abrir realmente para os conhecimentos, né?
Tem muitos conhecimentos, né? Que a gente não tem a noção ainda, mais que lá na frente a gente vai aprender, né? Com o passar do tempo. Com certeza. Bom, cara, eu só tenho a te agradecer e te rezar por ti, pela tua família. Que Uhum. o Senhor abençoe grandiosamente aí as decisões de vocês, tudo aquilo que vocês verdadeiramente Amém. desejam. Desejar a Bruna, né? Uma gestação tranquila, né? Uma gestação fria, né? Uhum. Mas fala, Bruna. Desejar a Bruna uma gestação. Que tu tenha uma gestação geladinha, hein? Graças a Deus. Você falou de Manaus, tá difícil. Eu acho que hoje aqui beirou o quê? Uns 40, por aí assim, cara. Foi bem quente hoje. Tem 2 dias aí de bem quente. Normal pro Manauara, né? Essa minha cozinha aqui não é efeito da câmera, não, tá? É sol mesmo. Mas, cara, eu só desejo tudo de bom pra vocês. Acha quantos graus? 20 graus, acho que é Eles acham quente. Eu falei, meu Deus, eu também indo pra Manaus, não aguentar, não. Cara, então, uma saúde aí pra vocês, pra gestação aí e saúde pra Bela também, né, cara, que também dá queira ou quer não, dá um bebê, né, praticamente ali. Então, Deus abençoe vocês, continue nesse caminho aí legal. A gente tá de longe, mas as conexões são as mesmas, né? As orações são as mesmas. E a qualquer momento a gente faz uma outra live. A gente precisa fazer uma live, né? Essa daqui está sendo gravada, né? Mas vou marcar um dia pra gente fazer uma live aí, pra gente fazer uns louvores. Pode ser. E registrar, né? Tudo são registros e para ficar legal aí para todo mundo aí. Obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho e também, né? Uma boa Semana Santa, né? Que a gente ainda tá hoje na terceira, né? Na segunda noite. Amanhã sim é a terceira e vem a vigília, né? A maior das missas, a mais cheia de elementos, né, de significado pra gente. Então, que vocês possam aí vivenciar todo esse momento com muita alegria e saúde, cara. E agradecer, né, o convite, e mais uma vez, né, que Deus possa abençoar esse projeto, né, que é um projeto muito bom, né, tá iniciando, já iniciou, né, mas e com certeza que muitas pessoas vão ser realmente tocadas, né? E o objetivo que tu tem em mente, né, vai ser realmente alcançado, porque é uma vontade de Deus, né? E desejar que Deus abençoe a tua família, as missões, né, todas as missões aí, toda a paróquia, Nossa Senhora das Luzes também, né, que Deus abençoe sempre, cada um, todos que servem ali, né, por amor. E continue fazendo por nós também. Vou continuar rezando com você aí. Dá pra gente encerrar fazendo um som, cara? Bora? Dá pra gente encerrar fazendo um som, será? Ele tá com violão aí. Dá pra ouvir aí, cara? Tá. Amigos, pode ser? Que tom toca ela? Sol maior. Sol? Quem me dará quando eu precisar? Eu acho que tá atrasado, né? Chega atrasado. E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. Por isso eu estarei aqui. Eu esqueci essa parte da letra. Amigos,
pra sempre, pois amigos que nasceram pela fé. Vocês. Amigos, pra sempre, para sempre, amigos, se Deus quiser. Aê, cadê os aplausos? Eu não tenho efeito ainda, cara. Eu não tenho efeito ainda aqui ainda. Tá tudo começando ainda. Falta algumas coisinhas. Mas eu tenho certeza que no momento certo, o importante é a gente começar, né? Fazia tempo que era para mim começar. Eu aproveitava as oportunidades, né? Começou com a live de vocês que vocês fizeram aqui. Achei muito interessante. Já tinha feito algumas outras, mas só para o Facebook. Eu digo, não, agora eu vou direcionar tudo para o YouTube para que a gente possa fazer com que essa mensagem chegue, né, diretamente aonde precisa chegar, cara. Beleza? Deus abençoe, viu? Tamo junto. Valeu, cara. Brigadaço. Deus te abençoe aí. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Falou, mano. Falou, querido. Uma boa noite. E é isso. A live foi tão grande, né? Que acabou a pilha do mouse e agora não dá para mim encerrar a live. Que legal. Que o Senhor possa abençoar grandiosamente a vida de cada um. Então é isso, trazer o Marquinhos hoje aqui pro Olha Já Podcast, né? O Marquinhos que toca, canta com a gente. Foi justamente para que a gente pudesse ter essa experiência, né? De incentivar, de dizer, vamos pegar essa juventude para a gente fazer com que as coisas aconteçam, né? É complicado às vezes, né? Mas tenho certeza que tudo na hora certa dá certo, né? Então, se você tem uma equipe aí na sua comunidade, jovens que cantam, tocam, ajude, incentive, pergunta se não está precisando de alguma coisa, se a pessoa tem vontade de fazer um curso, um treinamento mais específico, se ela canta, se ela não tem interesse de fazer um conhecimento de técnica vocal, e dentro da técnica vocal ela vai conhecer muitas outras coisas. E o Olha Já, ele tá aí para isso, entendeu? Para despertar um pouquinho na gente essa alegria de a gente poder ajudar, né? Naquilo que a gente pode, naquilo que a gente tem, de fato. Deixa eu agradecer o Marquinho, né, que participou aí do Olha Já Podcast. Eu só não estou conseguindo agora terminar o podcast porque o meu mouse acabou a pilha, cara. Deixa ele voltar aqui a pilha. Enquanto isso, deixa eu fazer aqui uma canção. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tu és a quem pedimos e clamamos a unção de Deus sobre nós. Tu és quem pedimos e clamamos,
fogo de Deus sobre nós. Olha já, podcast, até mais, muito obrigado, siga-nos nas redes sociais, para que a gente possa evangelizar de forma gratuita. Uma boa noite, ou um bom dia, não sei.